Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, muito obrigada por essa tarde, Pai. Por esses momentos que aqui nós estamos, Pai. Que nós sabemos que eles é vindo direto do Teu trono, Pai. Que é a Tua fidelidade em nossas vidas. Que é o Teu amor nas nossas vidas. Que é a Tua justiça nas nossas vidas. Que nos concede, Senhor, mais esse dia aqui, Senhor. Que nos concede, Senhor, o privilégio, meu Pai, de passar por momentos na Tua presença. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Salmo 99, título: A Santidade de Deus. Num salmo atrás, nós conversamos sobre a santidade de Deus. Salmo 99. O que é a santidade de Deus? É aquele atributo imutável, aquele que Deus não aceita que seja tocado. Que todo mundo que toca na santidade de Deus morre. Porque é um atributo tão grande, tão perfeito, tão justo, que Deus não aceita que seja tocado. O Salmo 99 é um hino que celebra ao Senhor através de seus atributos. E hoje nós vamos ver a santidade, esse atributo. O Salmo inicia afirmando o caráter majestoso de Deus e seus efeitos na criação. A majestade de Deus é tão grande que tudo que você olhar, você consegue perceber que Deus pôs a mão dele ali. Não tem como você olhar para uma árvore e achar que ela nasceu do nada. Não tem como você olhar para um pássaro e achar que ele apareceu do nada. Você observando as coisas da natureza, você percebe quanto Deus é grande. Especialmente sobre as nossas vidas. O homem já tentou de várias maneiras fazer um robô, mas nunca conseguiu pôr um robô para respirar. Nunca conseguiu pôr um robô para pensar. Agora ele criou um IA. Fala, não, o IA vai superar a mente humana. Não vai. Porque o IA, por melhor que ele seja, ele não tem a mão de Deus ali. Porque todas as vezes que acontece alguma coisa com o cérebro humano, Deus é tão grandioso, Deus é tão maravilhoso, que se uma pessoa sofre um acidente e perde parte do cérebro, a outra parte do cérebro começa a trabalhar fazendo parte do serviço que aquela fazia. Isso é só Deus. E se você quebrar metade do computador, metade vai ficar quebrada. Se você desligar metade de um aplicativo, aquilo ali não vai funcionar. E Deus não, Deus é tão maravilhoso que você vê pessoas que sofrem aquele acidente que todo mundo fala assim, não tem jeito. De repente aquela pessoa começa a se arrastar, daqui a pouco ela está fazendo alguma coisa. Tem muita gente que diz que a vida dele melhorou depois que ele foi com uma cadeira de rodas. Tem gente que nunca fez uma caminhada com as duas pernas, na cadeira de rodas virou atleta profissional. Então as mãos de Deus têm que estar sobre a criação para ela poder melhorar. Nada que o homem fizer, por mais que esse homem fizer, inspirado por Deus, mas não chega um ínfimo do que Deus faz. Este salmo faz parte de uma coleção de salmos, uma coleção de cântico que celebra o reinado de Deus. Reino de Deus sobre a terra. E provavelmente ele era usado na celebração dos templos. Como hoje nós temos hinos, eles cantavam esses salmos. Pena que que as melodias se perderam, que devia ser muito lindo esses cânticos. É um salmo de louvor a Deus entronizado. Por que a gente tem que falar um salmo de louvor a Deus e Deus entronizado? Porque muitas vezes nós cantamos um Deus derrotado. Por muitas vezes tem muitas religiões que louvam um Deus que ainda está morto, está crucificado.
Por muitas vezes, muitas religiões louvam um Deus que precisa de ajuda de alguém. Um Deus que, se você tem que rogar para alguém pedir para ele. E aqui não, o salmista nos pede para louvar a um Deus entronizado, soberano em todas as nações. Aquele que é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Salmo fala da realeza divina, da justiça divina e da misericórdia divina. Fala que Deus é santo e que Ele deseja que seus adoradores também sejam santos. Aí muita gente confunde e fala: como que eu vou ser santo como Deus? Eu sou um pecador, eu nunca vou conseguir ser santo. A santidade que Deus nos pede aqui é ser separado para Ele. Deus sabe que nós somos homens, que nós somos pecadores, que nós somos falhos. Mas Ele pede para, dentro dessa falha, dentro das nossas limitações, nós sermos separados para louvar a Ele. Erramos, pecamos, pedimos perdão e voltamos para Deus. Autor do Salmo. Não há registro de autor. E se não há registro de autor, como nós já sabemos, não tem como achar um contexto histórico. Alguns estudiosos acreditam que ele foi escrito durante o período da monarquia de Davi ou de Salomão, mas não tem contexto se não tem autor. Vamos estudar agora versículo por versículo. E eu vou ler em duas versões. Por quê? Porque na primeira versão que a gente usa aqui na igreja, a Ara, tem coisas mais complicadas. Então eu vou ler também na linguagem de hoje, para ficar no entendimento melhor. Não, eu gosto de escuro. Fica fresco. Versículo 1. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. Perceberam por que nós cantamos esse hino? Versão linguagem de hoje. O Senhor Deus é rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins. A terra estremece. Versículo 2, que nós vamos ler os dois versículos. O Senhor é grande em Sião, sobre modo elevado, acima de todos os povos. O Senhor é poderoso em Jerusalém. Ele governa todos os povos. Nesses versículos, o salmista faz uma afirmação: reina o Senhor. Ele não deixa dúvida, independente do que os homens acham, independente do que os homens façam, reina o Senhor. A terra, quem governa é Deus. Os céus, quem governa é Deus. Por mais que uma pessoa diga que é ateu, quem governa aquela vida é Deus. E a única coisa que resta aos povos é tremer. Isso que o salmista está falando. Reina o Senhor, os povos tremem. Porque Deus é tão grande, que a hora que nós olhamos, nós contemplamos Deus, nós trememos. Mas quem treme mesmo de medo de Deus é as pessoas que não aceitam Ele. É as pessoas que acham que são alguma coisa e quando descobrem que não são, aí elas tremem de medo. Porque a igreja de Deus precisa tremer de medo de Deus? Não. Deus ser tão grande é vantagem para nós. Quanto maior, quanto mais poderoso nosso Deus, para nós é melhor. Porque se você se intitula filho de Deus, e se você é filho de um Deus tão grande, se você é filho de um Deus tão poderoso, filho de Deus tem parte com Deus. Então você pode ser grande, você pode ser poderoso, mas não no sentido do mundo.
Que o mundo acha que ser grande é ter vários títulos, é ter muito dinheiro, é ter casona, é ter carrão. No sentido de Deus, você ser grande, você ser poderoso, é você ser um servo de Deus que serve aos seus irmãos. Um servo de Deus que obedece a Deus em quase tudo, porque em tudo a gente não consegue. É ser um servo de Deus que leva o amor de Deus para outras pessoas. E esse versículo, ele fala de querubins. O que são querubins? São seres celestiais, geralmente associados à proteção e à presença divina, sendo considerado membro do segundo coro angelical. Coro angelical. Lembra o salmo passado? Para todo mundo cantar? Então, os querubins estão em segundo lugar. Ainda tem gente que canta melhor do que ele, hein? E eles são frequentemente mencionados em contextos que envolvem o trono de Deus e a manifestação da sua glória. Função dos querubins: guardiões de adoração. Eles são conhecedores dos mistérios divinos. Na Bíblia, eles levavam a palavra de Deus para as pessoas. Não para qualquer pessoa, para os profetas, para aqueles que dirigiam o povo de Deus. Eles apareciam para eles e traziam uma mensagem de Deus. Na Bíblia, eles aparecem em diversas passagens. Em Êxodo, 2 querubins são mencionados na construção da arca. Vocês lembram da arca? O que que tem? Um querubim de um lado e um querubim do outro lado. Qual a função deles ali? Naquela arca, não era a presença de Deus que aparecia? Então eles estavam protegendo a arca. Simbolismo que Deus deu para nós hoje. Quem é a arca de Deus hoje? Somos nós. Então nós podemos imaginar que tem querubins te protegendo. Um do lado e um do outro, para o mal não chegar na sua vida. A única vez que a arca foi arrancada do meio do povo de Deus, que ela não voltou, foi quando o povo de Deus caiu muito em pecado. Que algumas vezes eles tentaram pegar. Eles se enganaram, né? Quando tentaram pegar, não lembro. Pegou de qualquer jeito. Os 2 filhos de Arão. Todo mundo, hoje nós somos a arca. Todo mundo que tentar tocar em você, irmã Gorete, de qualquer jeito vai morrer. Porque você é protegida por Deus. Tudo ali que aconteceu no passado é simbolismo para hoje. Se Deus colocou proteção lá, Ele colocou proteção cá. Porque não existe, não é desvinculado o Novo Testamento do Velho Testamento. O Velho Testamento falava, vai vir o Messias. E o Novo falava, o Messias já veio. Agora aguarde a volta. Mas até lá no Velho Testamento já falava que Jesus ia vir 2 vezes. Então, um é cumprimento do outro. A arca era material. Hoje a arca é espiritual dentro de nós. Então, tudo que acontecia lá mostrava o que acontecia aqui. Tem outra descrição também, em Ezequiel. Os querubins em Ezequiel, eles são descritos com 4 rostos. Um humano, um leão, um de boi, um de águia. Eu lembro que eu vi um desenho animado com isso, eu morria de medo. Até eu ler Apocalipse. Eu falava, isso aí não é assustador. Isso aí é um querubim, um anjo de Deus. Porque era um homem com 4 rostos, cada lado. Um lado figura de homem, do outro lado figura de leão, do outro boi e do outro águia. E ele ainda tinha 4 asas. E além dele ser descrito também com mãos e pés de bezerro. Você imagina, a gente olha, se aparecer uma figura dessa que a gente conseguisse ver, acho que a gente corria. E ele está perto de nós para nossa proteção. E aqui ele representa o quê? Ser humano que Deus fez. Um leão em toda a sua força. O boi com todos os seus músculos. Uma águia que quando você tiver perigo, você vai voar com 4 asas. Não é só com 2. Você vai voar para longe do perigo com 4 asas.
E vocês têm mãos e pés, e não mãos e pés humanas que são frágeis, mas mãos e pés de bezerra, aqueles fortes, que quando o inimigo vier para o seu lado, dá um coice e põe ele para correr. E eles ainda pareciam brasas. Brasas? Que queima, que tem fogo. Você imagina que ser é esse que está do teu lado para te defender. E por que nós temos tanto medo? Às vezes é porque nós não confiamos tanto em Deus. Também aparecia a eles como proteção da árvore da vida. Livro de Gênesis, após a queda do homem, eles foram colocados para proteger a árvore da vida. Adão e Eva foram expulsos e eles ficaram lá para proteger, para eles não voltar e comer da árvore da vida. Isso está em Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao seu redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Vocês imaginam o que é uma espada inflamada? Alguém já teve uma inflamação? Aquele negócio esquenta, pulga, dói, lateja o tempo todo. Essa história da espada inflamada, ela é uma espada que, além de cortar, ela é quente e ela inflama no lugar onde ela tocou. E essa é uma das nossas defesas que Deus nos dá através dos anjos que nos protegem. Aí as pessoas falam assim: por que a igreja não fala muito em anjos? A igreja evangélica. Por quê? Porque nós temos uma tendência tão grande à idolatria. Se a gente começar a falar de anjo, daqui a pouco tem gente adorando os anjos. Esquece de Deus, esquece de Jesus e começa a adorar os anjos. Mas os anjos são ministros de Deus. São seres enviados para proteção, para ajudar os homens. São ministros de Deus. Isso. É isso mesmo, mano. E é a manifestação da presença de Deus. Todas as vezes que Deus queria se manifestar de um modo assim, para chamar a atenção, apareciam anjos. Apareceu anjos para Abraão. Apareceu anjos várias vezes. E eles chegavam e traziam a mensagem de Deus. Versículo 3. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Na outra versão, que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece profundo respeito. Senhor Deus é santo. O salmista vai repetir isso aqui outras vezes. O Senhor Deus é santo. Por quê? Porque é um salmo para a gente ter certeza que Deus é santo. Que Deus é um ser que nós temos que temer. Muitas vezes, eu vou repetir uma coisa que a irmã já falou, eu já falei. Muitas vezes nós tememos mais o pastor do que nós tememos a Deus. Nós fazemos as coisas escondido do pastor para ele não ver e não falar, e esquecemos que Deus está vendo. Então Deus que é para ser temido e não é respeitado, isso que eu ia falar agora. E não é o temor de medo, é o temor de respeito. Nós não fazemos, nós não pecamos, porque nós amamos tanto a Deus que nós não queremos magoar Ele. Nós temos certeza que o Santo Espírito vive dentro de nós. E nós sabemos se aquela atitude que a gente for tomar, a gente entristece o Santo Espírito que vive em nós. Deus não aceita suborno. E isso está implícito aqui no Salmo. Profundo respeito. Quando a gente não respeita uma pessoa, a gente acha que pode barganhar, que a gente pode negociar com ela. Deus, olha, eu sei que o Senhor não gosta de mentir, mas é só uma mentirinha aqui, Deus, para... O Senhor sabe, né? Para mim não levar uma bronca. Então o Senhor aceita essa mentira? Deus é santo. Ele não vai aceitar.
Nós podemos até mentir, ele vai deixar a gente mentir. E naquele momento a gente vai se safar daquele problema porque mentiu. Só que lá mais tarde a gente vai pagar pelaquela mentira. Salmo é um convite ao louvor. E esse convite a louvar a Deus, porque Ele é santo, nos remete ao livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Onde os serafins, outra categoria de anjo, louva a Deus de contínuo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia de sua glória. Isaías 6, versículo 3. Versículo 4. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executa o juízo e a justiça em Jacó. Ó poderoso rei, tu amas a justiça. Tu trouxestes ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Aqui, o salmista mostra as características de Deus. Deus é poderoso, Deus é justo. E Ele trata os povos com equidade. Todo mundo é igual perante Deus. Independente de classe social, independente de títulos, independente de... Todos são iguais perante Deus. E o governo de Deus é imutável. Não tem nada que o homem possa fazer para mudar Deus. Tem muita gente ensinando, olha, se você fizer essa oração forte, você vai tocar o coração de Deus. Olha, se você fizer isso, você vai mudar Deus. Ninguém muda Deus. Deus é Deus, e é Deus de direito, e é Deus de justiça. Nos reinados, nos governos humanos, há corrupção, há mudança. Tem lugar que se você chegar e pagar, você muda uma sentença. Mas com Deus não. O que Ele falou, está falado. Nada faz Deus mudar. Aqui também está escrito Jacó. Jacó é outro nome de Israel, o patriarca. Era Jacó e Deus que mudou o nome dele para Israel e depois mudou o nome de todo o povo para Israel. Sim. E é o mesmo povo escolhido de Deus aqui esse relato, quando ele fala de Jacó. Versículo 5. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Louvem o Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. Senhor Deus é santo. Escabelo. O que é escabelo? Tinha o trono e os tronos eram altos. E os reis não queriam ficar com as pernas balançando. Então fazia-se um banquinho onde ele punha os pés dele. E o versículo aqui fala: exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo. O que isso quer dizer? Humilhai-vos diante a presença de Deus. O banco ficava abaixo dos pés do rei. Nós estamos abaixo dos pés do rei. Estando abaixo, nós estamos humildes. E quando a gente se dobra abaixo dos pés dos reis, nós queremos dizer que aquela pessoa manda em nós. Que o que ele falar vai ser obedecido. É isso que esse versículo quer dizer. Prostre-se diante de Deus. Reconheça a sua limitação. Isso é humildade. Por muitas vezes nós vemos até em pregação pessoas falando assim: aquela família é tão humilde, referindo à pobreza. Não, gente, tem gente pobre mais orgulhoso do que rico. Tem gente pobre mais arrogante do que muita gente rica. Então, humildade na Bíblia, humildade para Deus, é você dizer que você depende totalmente de Deus. É reconhecer a soberania de Deus. É reconhecer que sem Ele nós não vivemos. Que sem Deus nós podemos morrer. Se Deus falar assim, vou cortar o suprimento de oxigênio, acabou. Nós aqui sucumbimos na mesma hora.
que tiveram tudo. Lá em Atos 17, fala que nós vivemos e existimos nele. Ele ainda fala assim, para buscar Deus, embora tateando possa achar, porque ele não está distante de cada um de nós. Então nós somos totalmente dependentes de Deus. Aquele que diz que não depende de Deus está fadado a fracasso. O fracasso está nele, porque nós dependemos de Deus. Vamos voltar à figura do trono, de nós prostrados no trono. Soberano Senhor sentado ao trono. Nós prostrados aqui. Vocês já imaginaram que todas as vezes que ele se levantar, ele vai passar por nós prostrados? E, gente, quando a sombra dos discípulos passavam pelas pessoas, elas eram curadas. Se nós estivermos prostrados diante do trono de Deus, Deus se levantar do trono dele e passar por nós, nós seremos curados. Isso. Então é o melhor lugar para a gente ficar, é prostrado diante do trono de Deus. Versículo 6. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamava ao Senhor, e ele os ouvia. Moisés e Arão foram os sacerdotes de Deus, e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia. O salmista aqui relata nomes de servos de Deus da antiguidade. Moisés e Arão, sacerdotes. Nós conhecemos a história de Moisés, nós conhecemos a história de Arão. Eles guiavam o povo. Deus ficava irado com o povo dele, queria eliminar. Moisés falava, Senhor. Orava, clamava a Deus, e Deus não destruía o povo. Deus mudou a ideia. Deus queria destruir Moisés, não faça isso. E vão dizer do Senhor que o Senhor tirou do Egito para destruir o deserto. Aí Deus mudava. Eu penso que, na verdade, ninguém pega Deus de surpresa. Deus deixa aquela situação acontecer para conhecer nosso coração. Aí ele já sabe que ele vai tomar a atitude de salvar aquele povo. Que tudo que acontece, Deus já sabe o final. Sim. Então ele deixava aquilo ali acontecer para Moisés poder clamar para o nome de Deus ser glorificado. É igual quando acontece alguma coisa nas nossas vidas. Deus já sabe que ele lá na frente que nós vamos ter a vitória. Mas ele quer que a gente clama. Ele quer que a gente busque por ele. Mas ele já sabe o final. O povo, eles não queriam também ter esse contato direto com Deus, porque eles tinham muito medo de Deus. Até esses dias. Então eles achavam Moisés pedir para nós vai ser melhor. Até eu vi Moisés. Até esses dias eu vi uma coisa assim que eu nunca tinha pensado. Alguém, não sei quem contou, não sei se foi aqui na igreja, que falou que foi pregar para uma pessoa e ela falou assim, Deus mandou o seu único filho para morrer por você. A pessoa falou assim, é fácil. Ele já sabia que ele ia ressuscitar. Então é uma coisa que nós crentes, às vezes, nós não pensamos nisso. Mas aquela pessoa formulou uma coisa certa, uma coisa exata. Deus já sabia que Cristo ia ressuscitar. Mas quando Abraão foi levar o filho dele para o Senhor, ele não sabia que o filho ia ser ressuscitado. Ele tinha fé que Deus ia ressuscitar. Mas, pode continuar. Mas até aquilo ali já era a representação de Jesus. A fé de Abraão foi tão grande que ele falou, pensa bem, eu estou subindo ao monte. Deus falou que as nações vão nascer de mim. E se as nações vão nascer de mim, e eu tenho esse filho vai ter filhos. Então, se Deus mandou eu matar ele, Deus vai ressuscitar ele. Se a gente tivesse esse raciocínio em toda a nossa vida, a gente não passava por muitos problemas, não. A gente não ficava muito agitado, não. É porque parece que quando o problema chega à nossa cabeça, perde. Falta de quê? Duvida. Nós duvidamos. É falta de conhecimento, de profundidade com Deus, intimidade.
Eu acho. O salmista relata nomes de servos que guiaram o povo. Eles guiaram o povo, eles clamavam e o povo obedecia e Deus fazia o que tinha prometido. Mas não se esqueça, tanto Moisés como Arão não entraram na terra prometida. Quando eles estavam obedecendo, estava tudo bem. Eles desobedeceram, eles não entraram. E Samuel? Samuel, o último juiz, ele orava, falava com Deus. Deus que chamou ele a primeira vez. Mas vocês lembram que ele era um excelente juiz e um péssimo pai. O que aconteceu com ele? Terminou o tempo dele de julgar. Nenhum filho dele virou juiz de Israel. Não. Os filhos dele eram tão corruptos que Deus deixou. O povo clamou um rei e Deus deixou Saul ser rei. Eles queriam, né? Queriam representante. Mas você imagina se Samuel tivesse criado filhos que fossem bons, que seguissem as leis de Deus. Na verdade, eles entendem que ele não deixaram sucessor. O Davi não deixou sucessor como Salomão. Salomão não deixou sucessor, que era o filho. E Salomão também, a gente às vezes vê Salomão como um homem sábio, um homem inteligente. Mas se a gente for analisar a vida de Salomão fez muita coisa errada. Inclusive ele teve 1000 mulheres, inclusive ele teve muito ouro, que na época não era para a pessoa ter muito ouro, muita coisa, ele teve. E se relacionou com pessoas que não eram idólatras, pessoas idólatras. Então assim, ele não deixou ter muita coisa errada, sabe? No final da velhice dele, ele foi um idólatra. Então ele não fez o sucessor e os filhos dele fizeram coisas terríveis. Então assim, hoje isso é para nós, para a gente ensinar nossos filhos a temer a Deus em primeiro lugar, porque o temor a Deus consiste em aborrecer tudo aquilo que é vergonhoso, enganoso às pessoas. Então a gente tem que colocar o temor nos nossos filhos. Ensinar nossos filhos com vara, porque hoje em dia ninguém pode bater os filhos, mas a Bíblia manda bater com vara. A Bíblia diz que Deus, se não corrigir a gente se torna bastardo. Então a gente precisa corrigir os filhos. Sabe? Então é correção. Deus faz isso com a gente. Deus faz. É o que nós estamos falando aqui sobre a mentira. Deus não vai impedir que você mente, mas depois vai vir a correção. Sim. E a Bíblia diz que se Deus não nos corrigir, nós nos tornamos bastardos. Nós nos tornamos bastardos. Então, a correção de Deus também é... E Samuel também fez aí, ele não fez discípulos. Porque os seus filhos são seus primeiros discípulos. Como é o nome daquele que instruiu... Como é o nome daquele que instruiu Salomão? Não, Samuel. Como é o nome dele que eu esqueci agora? Eli também não instruiu os filhos dele, que fizeram vaidades. Então a gente tem isso aí, para a gente corrigir até, sabe? Até uma pregação, né? Porque ele viu que ele se cometeu com os filhos, né? Ele poderia. E quantas vezes Deus falava com Samuel para ele corrigir os filhos e ele corrigiu. Mas não se esqueça do ativismo. Pode acontecer com isso. Se a gente começar a pegar atividades na igreja, a hora que você percebe, a sua casa ficou abandonada. A nossa casa é a primeira igreja. Olha, o testemunho nosso está dentro da nossa casa. Então, é correção. E antigamente ainda tinha um ensino errado na igreja. Eles diziam assim, cuida da obra de Deus, que Deus vai cuidar da sua família. Muitos pastores perderam família. Muitos crentes perderam família com esse ensino. Esse ensino está na Bíblia? Não. Mas alguém começou a ensinar e repetiram tantas vezes que as pessoas começaram a achar que tinha na Bíblia. Por isso que a gente tem que ter muito medo de pessoas que pregam só com aquele jargão.
Tem muita gente que repete um atrás do outro. E esses jargões não estão na Bíblia, gente. Tem um monte de coisas que a gente acha que são versículos, não são. São invenções humanas. Ensinação. Pode falar. Até como eu sempre pequena, porque acho assim que de vez em quando é uma oportunidade que a gente tiver, por exemplo, todos os pais, né? Fiquem, por exemplo, pela manhã. Faça um culto em casa, reúna sua família, dedique esse momento na sua casa. Acho que os pastores deveriam dizer isso, né? Fique em casa mesmo, reúna com sua família, faça um culto de adoração dentro da sua casa, que acho que muito vai para a igreja, vai para a igreja, vai dentro da sua casa, né? Não tem isso. Em casa, os meninos aprenderam versículos de cor para a gente fazer culto. Fazia o culto com eles pequenos e a gente determinava um deles memorizar a palavra. Tanto que meu irmão dizia assim: agora é que cuca a Bíblia dos meninos. Glória a Deus. Mas está na Bíblia. E como teus filhos, meu amigo. Isso é que é Gente, isso, né? Precisamos disso. Instruir os seus filhos. Deus colocou esses homens como profetas. Deus colocou esses homens como juízes, como atalaias. Foi essa palavra que eu esqueci no salmo passado. Atalaias. Quem que é atalaia? É uma pessoa que fica em cima de um lugar mais alto, observando as outras pessoas, vendo o que elas estão fazendo de certo, mas também vendo o que elas estão fazendo de errado. Quando as pessoas estão fazendo de certo, ele aplaude. Quando eles estão fazendo de errado, ele repreende. Literalmente, atalaias são guardas das cidades antigas, posicionadas em lugares elevados para observar e avisar sobre a aproximação do inimigo. Espiritualmente, atalaia significa estar vigilante, alerta sobre perigos espirituais e anunciar a palavra de Deus, como fez o profeta Ezequiel. Mas não se esqueça, o atalaia está em cima, num lugar elevado, falando o que é certo e o que é errado. Todo mundo está vendo. Quem está fazendo o errado não gosta dele. Quem está fazendo o que é certo não se importa. Agora, vai ser uma pessoa que todo mundo ama? Não. Mas Deus nos convida para ser atalaia. Isso é para todos os servos de Deus da nossa geração. Por quê? Porque se nós vemos o nosso irmão errar e nós não chegarmos perto dele e falar, isso pode ser cobrado de nós também. É o pecado por comissão. Eu não pequei, mas eu vi e eu não consegui falar para ele que ele está errando. E talvez ele estava errando sem saber que estava errando. Porque se ele estiver errando sem saber e eu chegar e falar, ele vai consertar o caminho dele e ele vai voltar para Jesus. Agora, se ele não consertar, o sangue dele está na mão dele. E o sangue saiu da minha mão. Se ele morrer, hein? Se ele morrer em pecado e eu não falei, na Bíblia, no livro de Ezequiel, o termo atalaia é usado para descrever a função de um profeta que avisa o povo sobre seus pecados e as consequências da desobediência. Quem é o atalaia? Aquele crente chato. Aquele que não deixa o pecado crescer dentro da igreja. Ele vai ter que expor os irmãos? Não. Ele vai chamar aquele irmão no canto e vai conversar. E ele vai chegar e gritar com o outro? Não. Ele vai falar em amor. Todos nós precisamos alertar as pessoas que estão perto. Crentes ou não crentes. Os nossos vizinhos, os nossos familiares. Nós temos que fazer igual a Ezequiel. Não se esquecendo que todos os profetas que fizeram isso foram hostilizados. Deus continua nos separando, gente, para conduzir a igreja de Deus ao descanso eterno. Porque muitas vezes nós achamos que é só morrer. Do mesmo jeito que lá em Israel, eles passaram por lutas, Moisés levou eles para o descanso, para a terra prometida. Hoje é papel da igreja. O mundo está passando por lutas, por guerra. E nós temos que tirar esse pessoal do meio dessa guerra e levar para o descanso eterno, que é para
viver a eternidade com Jesus. Os líderes faziam seu papel, interceder pelo povo, mesmo sabendo que o povo estava errado. Os líderes colocavam a vida deles em risco de morte para salvar o povo, e um povo ingrato e sem juízo. Versículo 7. Falavam-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas, eles obedeciam às leis e aos mandamentos que lhes tinham dado. O salmista recorda nesse cântico que Deus falava com Moisés no deserto, numa nuvem. E Moisés transmitia ao povo o que Deus tinha dito. E na maioria das vezes o povo promete obedecer, com o tempo esquece e para de obedecer. Vem os problemas da vida, esquece. Hoje nós temos os pastores, os atalaias, os irmãos nos falando. E nós prometemos, vem os problemas da vida e nós nos esquecemos. E a palavra escrita, porque antigamente não existia uma Bíblia escrita, hoje em dia tem a palavra. Então nós estamos num lugar mais perigoso. Porque eles poderiam até dizer que não sabiam. Nós não podemos. Está tudo aqui. Então nós não temos desculpa nenhuma. Nós ficamos... Ninguém pode dizer que não conhece a lei de carneiros. Não pode. Não pode, porque a Constituição está lá, todas as leis estão lá. Você tem que saber. E ficar impactado, chorar no culto, prometer, é pior. Antes da gente ficar quietinho, não prometer nada, porque Deus fala que se a gente prometer, a gente vai ter que cumprir. Imagina, 2 pecados. Um porque está errando e outro porque prometeu e não cumpriu. Versículo 8. Tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Ó Senhor nosso Deus, tu respondestes ao teu povo. Tu mostrastes que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Esses versículos deixam claro, Deus responde ao seu povo. Deus perdoa o seu povo, mas também deixa claro, o salário do pecado é a morte. Dom gratuito é a vida eterna. Nós pecamos, nós erramos, Deus perdoa. Nós não perdemos a vida eterna, mas nós perdemos a vida abundante na terra. Nós vamos pagar pelos nossos pecados. A justiça de Deus é imutável. Versículo 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Louvem o Senhor nosso Deus e o adorem no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Exaltar, tornar a Deus grandioso. Não no sentido que Deus dependa de nós para ser grande. Deus é grande, Deus é supremo, independente de nós. Mas era no sentido de nós levarmos a palavra de Deus às outras pessoas. O reino de Deus crescer na terra. O que é o reino de Deus na terra? Isso aqui é o reino de Deus na terra. Estudar a palavra de Deus, aprender, mudar as nossas vidas é o reino de Deus. Porque mudando as nossas vidas lá fora, nós vamos mostrar o reino de Deus. E nós vamos impactar outra pessoa que também vai vir para o reino de Deus. É no sentido de colocar nossas vidas no ponto mais elevado, acima de todas as coisas em nossa vida, Deus. Tudo que for de melhor na nossa vida, Deus. Todos os nossos sonhos ser baseados em Deus. Tudo baseado na palavra de Deus. Tornar Deus grandioso significa louvá-lo com todas as nossas forças. Celebrá-lo mesmo nos dias de tempestades nas nossas vidas. Pois nós sabemos que Ele é muito maior do que qualquer problema, do que qualquer tempestade.
Salmo termina como começou, com um convite à adoração. E agora no santo monte, no Monte Sião, em Jerusalém, na cidade santa, para o povo de Israel, para eles se reunir na cidade santa, para eles cultuar a Deus com júbilos, para eles fazerem festa lá. A igreja é convidada a adorar a Deus agora, na sua vida, em todos os momentos e em todo lugar que você estiver. O que nós aprendemos com esse salmo? Primeiro, Deus é santo e nós devemos perseguir a santidade sempre. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Segunda coisa que aprendemos, temos acesso a Deus, mas não podemos manipulá-lo. Moisés e Samuel foram ouvidos por Deus, enquanto estavam em obediência a Deus. Mas quando pecaram, eles não foram ouvidos. Tanto que Moisés pediu a Deus para ir para a terra prometida, mas não foi. Tanto que Samuel não queria ungir o novo rei, mas teve que ungir. Terceiro, Deus é justo. Deus sempre governa com justiça. Se em alguma situação nos parece o contrário, é porque nós não conhecemos o futuro. Às vezes nós achamos que o problema está tão grande que Deus nos abandonou. E aquele problema é porque Deus sabe que lá no futuro a gente vai precisar ser forte. E Ele está nos deixando passar por aquilo ali para ser forte mais à frente. Quarto, Deus perdoa, mas também disciplina. Nós vivemos no tempo da graça. E muita gente acha que porque estamos vivendo em graça de Deus, nós podemos brincar com a palavra de Deus. Deus nunca vai mudar, nunca vai permitir que a gente brinque com a palavra dele. Nós não podemos aumentar nem diminuir a palavra de Deus. Esses dias eu vi uma pessoa falando das novelas, né? As novelas bíblicas. Aí eu falei assim, mas tem muita coisa que não está na Bíblia. Não, é licença poética. Deus falou que ninguém pode aumentar nem diminuir nada que tem na Bíblia, nem por licença poética. 5. A adoração a Deus sempre tem que ser verdadeira. Vivemos um mundo cheio de atores e atrizes cristãs. Muita gente finge ser crente. Muita gente imagina que é crente. Chega na igreja e finge ser crente. Aqui ele é santo, aqui ele é maravilhoso, aqui ele é canto. Ele canta, saiu lá fora, acabou. É outra pessoa. E Deus fala que Ele não se agrada, que Ele não aceita. A adoração de Deus sempre tem que ser verdadeira. Ou então não adore. Fique calado. Fique quieto, que é melhor do que fingir que adora. Deus ama nosso sentimento. Deus ama a nossa sinceridade. Sexto, a história do povo de Deus no passado é a nossa história. É o que nós falamos. Lá dizia que Jesus ia vir. Hoje nós sabemos que Jesus veio. Deus é imutável. O que Ele era ontem, será hoje. E permanecerá para sempre. Amém. Vamos orar? Pai, alcança os teus servos, alcança essa igreja de Nova Vida de Ceilândia. Pai, nós repreendemos todo o mal que está aqui acometendo, meu Pai. Que cada servo seu possa te adorar aqui em espírito e em verdade. Nós colocamos cada departamento nas tuas mãos, Pai. Nós colocamos os pastores de Nova Vida nas tuas mãos. Cada servo teu, Pai. A começar aqui pelas minhas irmãs, Pai. Cada uma aqui, Senhor. Passa o teu bálsamo sobre cada uma. Arranca todo o mal. Se tiver alguma doente, Senhor, que o Senhor dê a cura. Se tiver alguma tristeza, que o Senhor arranque, Pai. Tudo que não for da tua vontade, Senhor. Que os familiares dela sejam alcançados pelo teu poder. Que os meus familiares sejam alcançados
alcançados pelo teu poder, que nós possamos viver a tua graça, o teu amor, a tua fidelidade, que haja harmonia nos nossos lares, Pai, que haja paz nos nossos corações, nas nossas mentes, que os nossos familiares, Pai, se rendam aos teus pés, Pai, em nome de Jesus, amém. Jesus, nós te louvamos agora por essas pessoas que nós te apresentamos, Pai, que elas sejam alcançadas por ti, que o teu amor esteja com cada uma delas, meu Pai, que a tua graça, meu Pai, liberte eles do pecado, do vício, do mal, toda a maldade seja arrancada do coração, que o Senhor esteja, Senhor, porque estão doentes, meu Pai, se for para a cura, se for para o Senhor levar, Senhor, mas que sejam salvos nas tuas mãos, meu Pai. Alcança, Senhor, cada um com teu poder. Senhor, nós te louvamos nesse momento porque o Senhor nos concedeu vitória, Pai. Porque estar aqui na tua presença é vitória, é graça, é perdão, Senhor. O Senhor nos ensina, o Senhor muda a nossa mente, o Senhor muda o nosso caráter, Senhor. O Senhor nos dá paz, meu Pai. E nós te louvamos por esses momentos, em nome de Jesus. Amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de